rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, no turno de Abiás. Sua mulher era uma das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e os dois já tinham idade avançada. E aconteceu que, enquanto Zacarias exercia o sacerdócio diante de Deus, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorteio. Pode passar. Durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora orando. E eis que apareceu a Zacarias um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Ao ver Zacarias ficou assustado, e o temor se apoderou dele. O anjo, porém, lhe disse: não temas, Zacarias, não tenha medo, porque a sua oração foi ouvida. E Isabel, sua esposa, dará luz a um filho, a quem você dará o nome de João. Pode se assentar, feche seus olhos, curte sua cabeça, só uma vez. Deus Pai Todo-Poderoso, nós oramos e temos o poder da oração. E agora, Senhor, abrimos o nosso coração e o entendimento para receber a Tua palavra. Pedimos, meu Deus, meu Pai, que o Senhor nos dê o discernimento e a direção dessa palavra para cada coração aqui presente, a fim de que cada um possa, meu Deus, meu Pai, ser edificado pela Sua poderosa palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, todos nós aqui temos o costume de orar. Se eu perguntar para cada um de vocês aqui, cada um tem um propósito, um desejo de oração no coração. A maioria de nós entra na igreja na quinta ou entra na igreja no domingo, primeiramente dado para Deus, mas a grande maioria de nós carregando um desejo no coração, ou vários. Ao decorrer da caminhada, vão aparecer situações na nossa vida em que só mesmo debaixo de oração, debaixo de fé, debaixo de clamor, nós conseguimos alcançar o objetivo. Quem aqui já entrou em um propósito de oração até a cabeça chegar a se levantar? Propósito de oração. Aquele propósito de oração que quando você entra nesse propósito, nada e ninguém consegue tirar você desse propósito. Porque você sabe que aquilo que você está necessitando ou está pedindo para Deus é muito importante. É algo que não vai somente, talvez, trazer um benefício, um prazer para você, no seu físico, mas no seu espiritual. Tem alguns pedidos, tem alguns desejos que nascem em nosso coração, que só mesmo a mão de Deus, para que nos ajude a que isso se torne realidade. Só tem algumas coisas que nós vamos olhar nesse texto nessa noite. Desde o versículo de número 5, nós vamos aprender que certas situações da nossa vida, nós deixamos de alcançar uma bênção de Deus por determinados problemas. Qual é a primeira coisa que nós observamos no texto quando Lucas escreve? Ele faz questão de dizer que no tempo do rei Herodes existia um sacerdote. Ou seja, que mesmo no tempo em que existia um homem tirano, um homem ruim, um homem que dali para frente vai matar as pessoas, vai perseguir os crentes, que já era um homem mau, já era um homem que atrapalhava aqueles que queriam adorar a Deus, um homem que governava naqueles tempos. Mas mesmo com o governo de um homem ruim, mesmo com o governo de um homem mau, existia um homem, um servo de Deus, que não parava de buscar a Deus, independente de quem estava governando, independente de quem estava mandando. Ele tinha um propósito no coração: servir a Deus fielmente. Ser sacerdote naqueles tempos era mais difícil do que hoje em dia. Hoje em dia, pela graça, nós somos geração eleita, sacerdócio real de Deus. Mas nesse tempo aqui, a situação era mais difícil, o serviço era mais pesado. Imagina quantas vezes alguém não chegou para ele e dizia o seguinte: Zacarias, vai de novo na igreja, vai de novo, Zacarias, lá no santuário, vai de novo cuidar do altar,
está fixo em uma só pessoa, Jesus Cristo. Quem está entendendo, diga amém? Amém. E olha que coisa interessante. A Bíblia vai dizer que, além de ser um sacerdote, ser um homem religioso, ser um homem cristão, ele ainda tinha umas qualificações. Ele e a esposa eram conhecidos como crentes de bom testemunho. Todo mundo ali conhecia Zacarias e Isabel. Todo mundo sabia ali que Zacarias e Isabel davam bom testemunho. Não era aquele crente que nós conhecemos às vezes que é uma bênção aqui dentro, mas quando sai da porta da igreja para fora, o negócio já muda totalmente. Nem parece que é crente. Não, esses dois aqui não. Esses dois aqui são crentes verdadeiros. As pessoas olham e o texto que Lucas diz é o seguinte: eles eram irrepreensíveis, tanto na lei, ou seja, obedeciam a palavra de Deus, andavam conforme a palavra de Deus falava, davam bom testemunho. E o detalhe principal, isso há muito tempo. Não são novos convertidos que no primeiro amor a gente às vezes, consegue se manter bem, mas depois a caminhada vai ficando longa, as coisas vão se acomodando, e quando a gente vê, a gente está caindo na mesmice. O temor diminui, a gente acha que sou crente, mas não sou de ferro, e outras coisas que nós sabemos que acontecem, principalmente quando o carro está apertando. Mas aqui não. Aqui, se você puder colocar para mim, filho, no versículo de número 6 aí, para a igreja acompanhar, junto comigo e entender, põe aí no versículo de número 6, fazendo favor. Olha o que o texto está dizendo. Eram justos diante de Deus e viveram de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Irmãos, isso aqui significa que não é aquela pessoa que tem aquele discurso assim, como hoje é culto de libertação, eu tenho que falar desse jeito, para que a igreja entenda o que Deus quer falar com você. Tem gente que ela fala assim, olha só o que ela fala: o importante é o que Deus pensa de mim, o importante é a minha vida com Deus. E quando estoura, quando perde a cabeça, a tampa da chaleira boa, aí esse discurso ele acaba se tornando cada vez mais normal. E aí quando você olha a sua vida, já não é uma vida de que as pessoas olham e falam: não, verdadeiramente isso aí é um crente, isso aí é uma crente. Não, porque a pessoa ela pensa assim: não, eu tenho que estar bem com Deus. Mas se você tem que estar bem com Deus, o reflexo de você estar bem com Deus está nas pessoas em que você convive, no seu trabalho,
obra de Deus. Eu tenho a convicção, nem vou falar que Deus está revelando, não preciso disso, mas eu sei que aqui tem homens e mulheres que ainda não alcançaram aquilo que eles querem. Muitos de nós ainda não alcançaram o objetivo da oração, mas o que nós temos que entender é que para tudo tem um propósito. Para tudo na nossa vida tem um propósito. Irmã Marcinha, tudo na nossa vida não acontece sem propósito. Se está demorando, tem um propósito de Deus, no tempo de Deus. Se ainda não aconteceu, é porque ainda não faz parte do plano de Deus, porque o propósito ainda não está completo. Pensa comigo, irmãos. O que você vai dizer daqui a pouco, vocês vão entender que quem vai nascer, o filho que vai nascer do ventre dessa mulher, não é qualquer um. O que vai ser gerado do ventre dessa mulher é João Batista, que vai arrumar os caminhos para que Jesus passe pelo caminho. João Batista ele vai ser aquele que vai pegar sobre o reino, vai batizar o nosso querido Jesus. Ou seja, tinha um propósito. Talvez se tivesse nascido antes, seria uma criança normal. Talvez se tivesse chegado antes, seria só mais um nascimento, ninguém ia saber quem era esse tal de João. Mas quando vai se realizar dentro do propósito de Deus, pode ter certeza, meu querido, pode ter certeza, minha irmã, vai ser melhor e maior do que o que você imagina. Vai ser algo que você olhe e não compreenda, mas no final você vai glorificar Deus entendendo. Demorou o tempo que tinha que demorar, porque Deus tinha um propósito antes de que isso acontecesse. E o Espírito Santo de Deus está sobre a minha vida, toca no meu coração para falar da vidas agora, aqui. Ei, deixa eu te dar um recado. Tem propósito nessa demora, diz o Senhor. Tem propósito, Deus não está querendo entregar qualquer coisa. O Espírito Santo de Deus está nesse lugar para dizer ao seu coração, mas agora não é à toa que está demorando, não é à toa que você está chorando, aguenta só mais um pouco, porque o que eu tenho é muito maior, melhor do que você está pedindo. Quem está entendendo isso também? Não tinham filhos. Olha, não alcançaram a promessa, mas ainda estavam servindo no altar do Senhor. Quanta gente que você conhece por aí que já desistiu, porque fala que não alcançou aquilo que buscava no Senhor. Quem está entendendo, diga amém? Amém. Verso de número 8. Aconteceu que enquanto ele exercia o sacerdócio diante de Deus, na hora do seu turno, como-lhe por sorteio. Deixa eu abrir um parênteses nisso aqui. Tem situações na nossa vida que as pessoas gostam de olhar e achar que foi por acaso, foi sorte, foi porque alguém ajudou, foi porque alguém maior estendeu a mão. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando está dentro do propósito de Deus, não tem nada disso. Acontece porque Deus quer, acontece porque Deus manda, acontece porque Deus continua no controle de todas as coisas. Para o Zacarias, para quem estava vendo, poderia chegar e falar assim: olha, deu sorte de entrar lá hoje, mas não, eu quero dizer para você uma coisa: Deus ainda continua no controle de todas as coisas, e por mais que aos olhos naturais pode parecer que foi um acaso, pode parecer que foi a obra do destino, não, foi a mão de Deus que trabalhou a seu favor, e o Espírito Santo de Deus lhe deu uma palavra para a sua vida. Não espere a mão de ninguém, porque o que Deus tem para te entregar vai vir no tempo e da mão dele para a sua vida. Eu sinto a presença de Deus aqui, meus irmãos. Hoje talvez você pode ter vindo no culto e alguém lá fora deve estar falando desse jeito: nossa, mas hoje ela vai no culto só mais um culto normal. Não, é o dia que Deus escolheu para te entregar uma bênção. Verso número 9. Segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. Irmãos, obreiros da casa do Senhor, escutem isso. Esse irmão vai ser abençoado durante o trabalho. Quando eu pensei nesse texto hoje à tarde, eu estava no meio de uma aflição, mas no meu coração eu pensei: eu estou trabalhando, eu estou fazendo a obra do
Deus escolheu para abençoar. Se for você, tomara que seja eu, mas não importa quem seja, o importante é que Deus está operando nesse lugar. Verso número 10. Durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora orando. Escuta bem o que eu vou dizer para vocês. Olha para mim, todo mundo aqui. Irmão Paulo, lá fora deve ter um monte de gente orando agora. Irmã, lá fora tem um monte de gente orando agora. Ei, lá fora tem um monte de gente orando. Irmã, lá fora tem um monte de crente orando lá fora. Pastor Carlos, um monte de gente orando, pastor Miguel. Mas o sobrenatural só vai ver quem está dentro da igreja. Tem coisas que só acontecem para quem está aqui dentro, meu irmão. O sobrenatural de Deus às vezes acontece só para quem vem, para quem paga o preço, para quem está aqui cansado, desanimado, desgostoso, mas está aqui. Quase desistindo, quase acabando tudo, mas está aqui. Trabalha o dia inteiro, corre, fica com fome, fica cansado, mas está aqui. Chora, vai no monte, ora, jejua, mas está aqui. Tem um monte de gente lá fora que está orando, está falando que Deus é bom, mas você está aqui sentado no banco, ouvindo uma palavra, é para você que o sobrenatural de Deus se manifesta. Lá fora pode ter uma multidão, mas são poucos os que estão aqui, mas são poucos que veem o sobrenatural de Deus. Aí vai acontecer. Aí o cenário começa a mudar. No versículo de número 11, Lucas vai escrever exatamente isso daqui. E eis que apareceu a Zacarias um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar. Aonde, igreja? Aonde? À direita do altar. Diga comigo. O anjo apareceu no altar. Foi no altar. E olha o que vai acontecer. Presta atenção. Verso número 12. Ao ver, Zacarias ficou assustado e o temor se apoderou dele. É isso que às vezes eu acho estranho. Que tem um monte de lugar que o pessoal bate o olho no anjo e já começa a acontecer algumas coisas que às vezes a gente não entende. Está aqui o nome de Deus, de frente com o anjo. Você vai ver ele de qualquer maneira, você vai ver ele com temor. Porque o anjo traz a presença de Deus junto com ele. Não tem como você estar num ambiente onde você diz que Deus está e você não sentir nada. Se Deus realmente está presente, a primeira coisa que você sente se chama temor. Seu coração fica diferente. O seu corpo responde diferente. O seu espírito corresponde diferente, porque a presença de Deus gera temor na vida daquele que crê verdadeiramente no Senhor. E ele ficou assustado. E o temor se apoderou dele. Verso número 13. E o anjo do Senhor lhe disse: não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Feche os seus olhos por um instante, eu vou liberar uma palavra de Deus no seu coração. A primeira palavra que saiu da boca do anjo para Zacarias foi: não temas. Deus está falando com vidas aqui nesse lugar. Tira o medo do seu coração. Não sei qual é a situação que tem trazido medo ou preocupação para você, mas essa palavra revelada por Deus, o anjo do Senhor chegou dizendo àquele homem: não temas, tira o medo, tira a preocupação. O que é que tem feito você ficar temeroso? O que tem feito você às vezes pensar até mesmo em desistir? O que tem feito você até muitas das vezes realmente parar e pensar em coisas que não agradam a Deus? É medo, o medo paralisa, o medo faz com que você pare de buscar a presença do Senhor. Mas o anjo do Senhor, quando apareceu, ele disse para Zacarias: não tema, tira o medo da sua vida. O Senhor nessa noite está liberando uma palavra para o coração do crente aqui, dizendo: tira o medo do teu coração, porque Deus está ouvindo a sua oração. A sua oração. Ele olha para Zacarias e diz: Zacarias, a sua oração foi ouvida. É Isabel
maneira ou de maneira despretensiosa, se acaba perdendo uma revelação importantíssima. Importantíssima. Esse diálogo com o anjo e Zacarias acontece no altar. A promessa, ela vai ser gerada no altar. Agora a pergunta que eu vou fazer para toda a igreja, olha para mim, se eu perguntar para você agora, o que você está vendo aqui? Quem arrisca responder? O que você está vendo aqui no meu exame? O que você está vendo aqui agora? Pastor? Quem está vendo o pastor aqui levantar a mão? A maioria de nós. Essa é uma realidade. Mas deixa eu te dizer uma coisa: naquele altar, onde ele recebeu essa bênção, não tinha pastor. Quando você olhar para cá, é claro que você vai me ver, mas amanhã eu posso mostrar aqui, como outros já passaram por aqui. Mas uma coisa nunca vai mudar: a bênção sempre vai ser gerada na sua vida em cima do altar. É do altar que vai vir a bênção para a tua vida. Seja eu, pastor Carlos, pastor Ney, Fabiano, pastor Orlando, Wellington, pastor Walter, quem quer que tenha passado por aqui, foi um instrumento. A bênção sempre é gerada no altar para a tua vida. Nunca despreze o altar de Deus. Nunca se esqueça que o altar está todos os dias renovando, gerando uma promessa nova. E eu quero profetizar como pastor dessa igreja que esse altar vai continuar liberando milagre para a vida de quem crê. Esse altar vai ser liberado a palavra que muda a vida de quem crê. E nesse altar Deus ainda continuará salvando, curando, libertando. Esse altar Deus continuará profetizando, tirando vida do vício, das drogas, da prostituição, porque o Deus desse altar não muda. O Deus desse altar é o mesmo desde quando fundou a igreja até o dia que ele não quiser mais a igreja. O Deus desse altar é o mesmo que te conhece, sabe o teu sofrimento, sabe a tua luta, sabe o que você passa, sabe o dia que você passa, não consegue vir, mas você vem arrastado por ele, porque ele sabe, naquele altar tem uma bênção para minha serva, tem uma bênção para o meu servo. Esse altar nunca deixou de gerar milagres, e o Senhor está dizendo: esse altar vai continuar gerando milagre na vida de quem crê. Diga comigo: a bênção vem do altar. Aquele altar gerou um grande milagre na vida daquele casal. Aquele altar, naquele dia, marcou uma mudança na vida de Zacarias e Isabel. E como o nome de Deus, eu vou profetizar para quem crê, para quem quer receber. Pode preparar o testemunho, diz o Senhor, porque esse altar vai continuar gerando milagres na sua vida. E não é qualquer milagre, não. O altar gerou um filho, uma mulher que já era de idade avançada, que pela anatomia, pela ciência, pela biologia, fisiologia, seja lá o que for, não poderia ter filhos, mas Deus tinha um propósito. Deus sabia
bem atenção. Esse mesmo anjo que visita o Zacarias vai fazer uma visita, e nós sabemos que ele vai fazer uma visita agora para Maria. E quando ele chega, presta atenção, e conversa com Maria, nós conhecemos a conversa do anjo com Maria, vai dizer para ela, para gerar o menino Jesus. Ela se coloca à disposição, ela aceita o chamado de Deus na vida dela, e a Bíblia vai dizer que, olha que coisa interessante, que o anjo do Senhor vai falar para Maria a respeito da Isabel, que ele já visitou. Escute isso daqui. Deus vai dizer, naqueles dias, verso número 39, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu o ventre. Então Isabel ficou cheia do Espírito Santo de Deus. Olha que coisa interessante. Que o Espírito Santo nos fala no meu coração. Deus está falando para você ficar tranquilo. Sabe por quê? Porque quando você começar a carregar a bênção dele, vai chegar um momento em que, mesmo com a bênção, a dificuldade pode vir. Mas sabe quem vai te ajudar? Aquele que te entregou a bênção. O próprio Jesus vai ao seu encontro. O próprio Jesus vai te fortalecer, vai te encher do Espírito Santo de Deus. Para quê, pastor? Para que você não perca mais a bênção, e para que a bênção cresça cada dia mais, e o propósito dele se cumpra na tua vida. Deus está mandando dizer para vidas nesse lugar, que esse propósito que ele tem para você é tão grande, que somente ele pode te fortalecer, somente ele pode te instruir, e a cada instante que você precisar, ele virá ao seu encontro, diz o Senhor, para te encher, para te fortalecer, para te dar estrutura, para que as pessoas possam olhar e entender que mesmo essa, o que aconteceu na vida dele, aconteceu na vida dela, e todos vão ter que olhar e dizer, foi Jesus. Isso aqui não pode ter sido coisa humana, isso aqui foi coisa de Jesus, foi Jesus que encheu, foi Jesus que entrou, foi Jesus que entrou no meio dessa situação e mudou essa história. E o texto vai dizer que Isabel está cheia do Espírito Santo de Deus. O próprio menino Jesus ainda no ventre de sua mãe. Nós conhecemos a palavra. Ao chegar na presença de Isabel, ela é cheia do Espírito Santo. E eu quero terminar essa mensagem sendo fiel a Deus, dizendo para você que tem se sentido vazio. Eu estava mandando dizer, continua como Isabel e como Zacarias. Como? Trabalhando na minha alma, esperando o meu tempo, confiando no que vem no altar, que eu vou te fortalecer, diz o Senhor. Se coloque em pé nessa noite, vou orar para a sua vida. Quantos recebem essa palavra nessa noite? Coloque a mão no seu coração e feche os seus olhos. Eu quero fazer uma oração para que você carregue essa palavra no seu coração de verdade, e que nada e nem ninguém possa tirá-la do seu coração. Que você creia fielmente que Deus falou com você nesse lugar, e que desse altar, todos os cultos, todos os dias, sairá uma semente, uma palavra, sairá uma promessa, um milagre, algo vai sair da sua vida, mas você tem que continuar. Deus Pai Todo-Poderoso, aqui está esse povo que o Senhor escolheu para ouvir essa palavra. Que dentro desses corações que essa palavra entrou nessa noite, Senhor, possa germinar o fruto da fé verdadeiramente no coração do meu irmão e da minha irmã. Que eles venham crer, meu Deus, meu Pai, que o Senhor tem ouvido as orações. Que eles venham crer verdadeiramente que o anjo do Senhor nos acompanha. Que o Senhor, meu Deus, meu Pai, nos espera neste lugar para entregar para eles uma porção. Meu Deus, que eles possam crer que o Senhor tem poder, meu Deus, meu Pai, para fortalecê-los, tem poder, meu Deus, meu Pai, para enchê-los do Teu Espírito Santo, e que o que o Senhor tem
minha irmã, saia daqui nessa noite convicto de que o altar liberou uma palavra poderosa que vai germinar um grande milagre na vida de quem crê. Se você crê assim como eu, aplaude bem forte o nome do Senhor. Em nossos corações. Quero louvar Deus, vou só passar aqui um recado bem